pegar então aqui o nosso último provérbio, que é o seguinte, que ele tem a ver com o provérbio anterior, tá? Que é o seguinte, ele aparece só em um lugar na Escritura que diz: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, tá bom? Então, vamos fazer mais ou menos da mesma forma, tá? Só que agora, como é um só, todos vão ler o mesmo trecho, e aí a gente volta aqui para fazer a conversa, tá bom? O trecho, ele está lá, o provérbio está lá em Lucas, capítulo 12, lá no versículo 48, tá bom? Ele faz parte de uma parábola, tá bom? Então, leiam a parábola anterior, que ele tem tudo a ver com as parábolas, né, anteriores, tem mais do que uma, tá? Ele tem tudo a ver com elas, ok? Então, 5 minutinhos aí para a gente fazer a leitura. Em Lucas 12, 48 está o provérbio, mas anteriormente a ele tem outras coisas aí, tá bom? Amém. Podemos? Beleza? Aqui, a escritura que conheci.
por exemplo, foi, eu até que não entendi, né? Mas a última escritura que ele fala, ele está falando aqui do semeador. Oi, Claudete. Oi, não consegui te escutar, Claudete. Oi. Agora ouvindo. Não foi eu que comentei, não. Ah, foi não? Fui eu. Eu estava ouvindo o áudio dela aqui. Ah, tá. Tá jóia. Desculpa, Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Qual foi o contexto aí que Jesus pronunciou esse provérbio? O que ele estava falando aí nesse momento? Ele estava falando para preparar para a vinda dele, né? De vigiar. Ele conta aí, né, mais uma parábola aí, mais duas, né, na verdade, elas são meio separadas aí, sobre qual tema? Que são essas para contar sobre a vinda dele. Do servo, né, que desvirtuou, né, ele começou a cuidar do próprio interesse, né? Ele tinha confiado, cuidado com outros servos, colocou como administrador, né? Depois ele começou a maltratar, a comer e beber, dá a impressão aqui que, quando ele fala embriagar, começou a comer e beber de forma exagerada, e embriagar-se, inclusive. E o seu senhor voltou numa hora que ele não estava esperando e o puniu por isso, né? Esse é o contexto. Sim. Sim. E aí no meio tem uma pergunta aí que alguém faz, né? Tem um bocudo aí que faz uma pergunta, aparece fazendo pergunta. Quem é? O que ele perguntou? É Pedro? Pedro. Senhor, estás contando essa parábola para nós ou para todos? Sim. Então ele tá falando, né? Pedro fez essa pergunta. Senhor, está contando essa parábola para nós, para todos. Porque antes ele contou uma mini parábola, dizendo: olha, feliz o Senhor que encontrar os seus servos, né? Com tudo arrumado, né? Que vão lhe abrir a porta, né? Feliz os servos que o Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. Então, assim, pensando na volta do Senhor Jesus, é isso que vai acontecer. Aqueles servos que estiverem preparados diante dele vão ser servidos por Jesus, né, no céu. É essa a ideia. E aí, Pedro faz essa pergunta depois. Olha, Senhor, você está falando isso para nós ou para todos? Aí Jesus conta uma segunda parábola de servos, que é essa que o Eric comentou. Né? Ele fala, olha, de dois tipos de servos. O servo que estava preparado, né? Quem é, pois, o administrador, o servo, o administrador fiel e sensato a quem seu senhor carrega dos servos para lhe dar a sua porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo que o senhor encontrar fazendo assim quando voltar. E aí ele diz num segundo, ou desse mesmo, né, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E aí começa a beber, começa a bater nos outros, começa a embriagar-se, né? E aí o senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, numa hora que não sabe, o punirá severamente e lhe dará lugar com os infiéis. Então, ele está falando da vinda dele, que ninguém sabe, ele virá como esse senhor, né? E ele espera que os seus servos estejam preparados. E aí, logo em seguida, ele fala uma coisa muito importante aí no versículo 47. O que ele diz aí? Ele diz que aquele que sabia a vontade do Senhor e não fez, vai ser punido com mais rigor do que aquele que não fez, mas também não sabia a vontade do Senhor. E
Sim, e aí vem o provérbio, né? A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Olha que coisa. Então, quem vai ser punido nesse caso? Os dois que não fizeram. Os dois. Não foram obedientes, mas quem vai ser punido com mais rigor? O que sabia. Eles que sabiam. Os que sabiam mais. Sabiam mais. Então, tá aí a resposta para Pedro. Né? Sim, você está contando para quem essa parábola? Para as outras pessoas ou para nós também? E aí, obviamente, é um chamado de responsabilidade para nós, né? Para os discípulos que sabem mais. E por isso essa parábola ela é conexa com aquilo que nós lemos na parábola anterior, né? Deem atenção em como vocês estão ouvindo, né? Porque se a gente ouve, a gente vai aprendendo e vai recebendo mais ordens, a gente vai ser mais cobrado no final. Sim, eu acho que isso que Jesus tá dizendo e está deixando muito claro aqui para nós. Então, não tem muito o que comentar assim, sobre essa parábola. Ela é muito direta, né? E é engraçado, porque, assim, saibamos ou não, todos nós, todas as pessoas do mundo, elas são administradoras daquilo que Deus deu, né? Quem sabe tem mais responsabilidade de administrar, né? Quem não sabe também vai ser cobrado porque recebeu vida, recebeu talentos, recebeu energia, e por aí vai para poder fazer a vontade de Deus e dar glória a Deus. Tá bom? Liga aí, Diniz ou Miriam. Vocês ligaram o microfone? Não, desculpa. Eu ia falar uma coisa aqui, mas acho que a Cristina levantou a mão primeiro. Pode falar. Eu ia comentar que também os maestros, né, a Bíblia diz que quem ensina, os maestros é espanhol, os mestres, né, que ensinam, não só mestre, mas também presbíteros, eles vão ser também cobrados de uma forma diferente, né, também um pouco o que diz aí, né, quem mais sabe, mais será cobrado. Isso aí. Tiago, irmão de Jesus, quando ele escreve isso, ele estava reproduzindo, em outras palavras, o que Jesus disse aqui, né? Porque o mestre, professor, ele vai ser cobrado porque ele está ensinando, então ele precisa viver, precisa praticar aquilo que ele está ensinando. Não quer dizer que... Alguns já falaram, não, os professores eles são mais cobrados aqui nesta vida, né? Eu não sei se é isso não, né? Porque aí tornaria o trabalho do professor muito duro, né, diante dos alunos dele, né, diante dos alunos espirituais, né, assim, no reino, não um professor de escola. Mas eu acho que sim, eu acho que no sentido da cobrança no juízo final, sim, né, a gente vai ser cobrado, quem ensina de alguma forma vai ser mais cobrado do que os outros. Vai lá, Diniz, você. Não, eu só ia dizer que nessa parábola também ele usa escravo, né? Lucas usa escravo, a mesma palavra lá, o doulos, né? Que ele usa, estava anteriormente no servo, também aqui o original é escravo, que era, enfim, o que menos tinha direito, né? Na escala dos trabalhadores. E a outra coisa que eu acho interessante nessa parábola é esse provérbio, né? É o que vem depois também, que é um trecho também controverso, né? Assim, ou que gera muita controvérsia, que Jesus fala assim, eu vim lançar fogo sobre a terra, né? Eu queria que já estivesse ardendo. Vocês acham que eu vim... vocês julgam que eu vim trazer a paz? Não, eu vim trazer a divisão, né? E principalmente no momento que a gente vive, né? Assim, não só no Brasil, mas em vários outros lugares do mundo, pessoas podem usar isso daqui dizendo, tá vendo? Não, Jesus veio trazer a divisão, etc. E é a sequência, né? Ele não para ali, né? Ele continua, é que muitas Bíblias trazem uma quebra, mas ele continua justamente falando nisso, né? Eu vim trazer fogo à terra, etc. Então, é uma passagem também que muitas vezes
desculpa, as pessoas não entendem muito bem, né? E que é difícil de, se você não conectar com o que está antes, de entender o que Jesus está querendo dizer, né? Muito bom. O que mais, gente, que podemos pensar sobre essa passagem também? Ela é bem direta, né? Ela é bem direta. É um chamado para nós, os discípulos de Jesus, né? Nós recebemos mais, nós precisamos cuidar bem daquilo que nós recebemos. E isso explica muito bem o princípio da mordomia, né? Quando eu ouvi um irmão pregar, falar sobre isso, né? Que somos apenas mordomos de Deus. Estamos aqui apenas como mordomos, né? O mordomo, ele vai, administra aquela casa, orienta, delega funções e trabalha incansavelmente para o dono da casa, né? E nós somos assim, né? Mordomos do Senhor. Com as nossas habilidades, com os nossos talentos, com as nossas conquistas, com as nossas inteligência, com tudo que Deus nos deu, né? Porque Ele não deu para mim porque eu sou melhorzinho do que outros, né? Mas Ele quer que eu empregue o que Ele me deu de habilidade, de capacidade no reino dele, né? Não porque eu sou melhor que ninguém, mas é porque Ele confia que eu vá fazer isso. Então, isso também nos faz entender que tudo que temos foi dado por Deus para um propósito, né? E esse propósito é servi-lo. E a gente sempre está tentando entender, tentando buscar de como eu posso servir melhor as pessoas, como eu posso compartilhar melhor a vontade de Deus com as minhas filhas, né? Como mãe, o que eu posso fazer para cuidar bem delas, né? Entregá-las para Deus, bem cuidadas, para o meu marido, para os amigos, para os irmãos, para os parentes. Então, somos mordomos do Senhor e é uma função de bastante responsabilidade. A gente não pode reclamar de falta de propósito, né? Temos bastante propósito. Estava pensando aqui, nos cristãos que receberam a mensagem de Deus no princípio ali. Por exemplo, os Filipenses, os Colossenses, né? Paulo escreveu. O Tadeu está dando um eco aí. Vai colocar no mudo. Então, esses cristãos receberam a carta dos Colossenses, lá, os Filipenses, né? Possivelmente, alguns irmãos só receberam essas cartas, só tiveram contato com esses escritos. E aí leram a carta uns dos outros ali, e aí o texto que dava, não sei, caberia na mão hoje, nossa, né? Então, mas eles viviam por fé naquilo. E aí, pensando no final do Evangelho de Mateus, que era a grande comissão, né? Que era para ensinar tudo o que você tem ensinado, né? Então, tudo, o que era tudo? Né? Era tudo que a pessoa recebeu e estava disponível para ela ali. Então, o conhecimento dela era daquilo que ela recebeu, ela tinha que demonstrar fidelidade naquilo. Então, por algumas vezes eu fiquei pensando na minha vida, não, acho que eu não vou estudar muita coisa, não. Eu vou cuidar de praticar aquilo que eu já aprendi, que já tem muita coisa para fazer e eu não estou fazendo, né? Talvez seja uma missão para nós, balancear um pouco a questão. E nós viemos de uma cultura religiosa hoje, né? Pelo menos a cultura que eu recebi foi essa. A gente estuda bastante, a gente fica muito tempo em sala de aula, entre aspas, sentado, estudando e tudo. Mas isso
talvez nós necessitamos colocar isso mais em ação na nossa vida, né? Então, quando chegaram os primeiros missionários no Brasil, os que eu conheci, começaram a fazer as escolas da Bíblia, né? Então, vai ensinar o povo, ensinar. Então, a gente ficou ali, pessoas sentadinhas na cadeira, aprendendo bastante. Talvez nós tínhamos que aprender mais agora a praticar mais do que nós aprendemos, né? E colocar isso, porque o rigor vai ser por aquilo que nós estamos obedecendo do que nós aprendemos. E é justamente isso que é uma boa balança para nos ajudar. E eu estava, essa semana, estudando com um irmão, tem contato com a gente uma vez por semana, e ele falou que a maneira dele estudar a Bíblia, ele faz aquelas 3 colunas. Não sei se você já viu esses métodos de 3 colunas, que a primeira coluna é escrever a passagem, é o texto bíblico, basicamente. É você escutar você mesmo o que você está lendo ali. A segunda é a terceira coluna, a coluna do meio, é o seu entendimento. Então, a segunda coluna, a coluna do meio, é o seu entendimento. É como se você estivesse reescrevendo aquilo de como você entendeu. E a terceira e última coluna seria o que eu vou fazer. Quais são as coisas que eu quero obedecer? O que eu vou relacionar daquilo ali que vai ser aplicável na minha vida? E aí eu já vou tirar lições práticas para o meu dia a dia. Então, a Bíblia dele teria essa sequência. Um versículo aqui, eu copio o versículo, falo para mim mesmo, ou um trecho, ou uma passagem, depois já escrevo aquilo com as minhas próprias palavras, da minha maneira de entender, e depois aquilo que estaria para praticar. Então, é justamente aquilo de ouvir, obedecer, né? Ouvir, entender e obedecer. Ouvir, entender e obedecer. Ouvir, entender e obedecer. Isso seria uma sequência boa, é o que ele tem feito. Isso tem ajudado, ele falou que tem ajudado a maneira diferente dele aplicar o conhecimento bíblico. E é muito bom a gente poder fazer isso. Então, é uma coisa que temos que nos cobrar, porque as pessoas vão olhar para nós, né, e vão ver, às vezes, a hipocrisia, às vezes, de ensinar muito, como os fariseus lá, que falavam muita coisa. Olha, vocês façam tudo que eles falam, mas nada, que eles não fazem nada, né? Nem com o dedinho, assim, eles não... Então, nós não podemos ser considerados hipócritas, né, nesse sentido, porque vai ser totalmente contraditório ao que o nosso justo juiz vai nos julgar. Muito bom. Quem mais gostaria? Não, pegando isso que o César está falando, né, também. Quer falar, Diniz? Não. Então, beleza. Eu estava pensando aqui, né? É isso mesmo. Eu vou tirar o exemplo da nossa escola, né? A escola convencional. A gente dá aula, né? O cara fica ali 3 anos, 2 anos fazendo um curso e daqui a pouco ele vai para o mercado, né? Trabalhar. E o que Jesus fez com os discípulos, né? Era tão dinâmico, né? Ele foi lá, chamou eles para serem pescadores, né? Já eram pescadores. E na mesma hora eles começaram a andar com Jesus, já começaram a trabalhar, né? E era um aprendizado assim muito dinâmico, né? E até você trazendo para o mundo secular, impressionante, né? Como a gente tem esse exemplo aí há mais de 2000 anos, e a gente ainda cai nesse engano, né? Várias sequelas isso traz, né? Se a gente imitasse mais isso sei lá, me veio agora na cabeça, eu estava pensando, né? De tentar imitar até no próprio mundo, seria mais eficiente, né? Você pegar, ao mesmo tempo que o cara está aprendendo, ele está botando em prática, né? Aquilo. E economizar tanto dinheiro, a gente às vezes investe no cara, o cara fica 2 anos para ir descobrir, quando ele vai meter a mão na massa, ele, cara, não era isso que eu queria, porque é uma distância tão grande, né, daquilo que ele está estudando para o que ele está vendo na prática, né, e a gente sabe que é um desperdício, né, a gente que trabalha com educação, sabe que a evasão é um percentual, assim, considerável do
do dinheiro público, né, do dinheiro investido, né, principalmente em escolas públicas, para o cara descobrir, daqui a pouco muda de carreira. Um aluno, um ano de estudo público é uma grana que o Estado investe, né, então que se perde. E, poxa, a gente tem há 2000 anos esse exemplo de Jesus, né, tão prático, né, aprendeu, vai lá e faz, aprendeu, vai lá e faz, né, e a eficiência disso, né, a gente, né, pelo menos comigo foi assim, em pouco tempo de cristão, eu já estava evangelizando pra caramba, né, se era certo ou se era errado, né, a gente tem nossas reservas para uma coisa ou outra, foi uma estupidez o que a gente fez, mas o fato é que você, cara, você aprendia pra caramba, né, eu ensinando a Bíblia para as pessoas, eu estava aprendendo muito, né? Recentemente a gente estava conversando, eu e Raquel, como a gente aprendeu da Bíblia, por estudar a Bíblia com as pessoas, né? Então você está ensinando, ao mesmo tempo você está aprendendo. Aí até o César me mandou um estudo semana passada, um gráficozinho, um diagrama, né? Que fala exatamente isso, né, César? Que você tem vários níveis de você aprender. Você, quando está, né, você está sentado aprendendo, você absorve num certo nível, né, um certo percentual. Quando você está vendo, você absorve num outro percentual. Mas quando você está ensinando, é onde você mais aprende, né? E isso é fascinante. E Jesus já fez isso, né, cara? Fazia isso. Então, e eu acho que tem a ver com isso, porque, de fato, quando você retém, né, é um pouco disso que o paralelo que eu quero fazer. Você ficar ali. E a gente, como cristãos, a gente cai nesse engano também, né? Precisa equipar, várias missões, né, são feitas dessa forma. Não, a gente precisa estruturar e ver quem é que tem vocação. E o cara gasta um tempo, né, que, na verdade, não deveria ser ele tão incumbido disso, né? O cara que aí envia, é um pouco até parecido com o que a gente estava comentando de manhã, né? Batiza ou não batiza, aí você fica botando uma barreira, e é tão mão humana, né, na coisa, e com Jesus é tão mais simples, né, e eu acho que tem a ver com isso, você, de fato, não ficar retendo para você, e você dá logo, né, e eu até ampliaria um pouco, a gente falou sobre o conteúdo espiritual, mas eu acho que ele está falando literal também, eu estava pensando aqui, enquanto estava lendo, o quanto a gente pode dar do nosso dinheiro também, né, financeiramente, né? Quanto a gente fica retendo para a gente, né? E fazendo tantos sonhos aqui nesse mundo, né? E a Bíblia não deixa assim. É interessante que Jesus joga o princípio, mas ele não está falando aqui quanto você deve dar, né? Cada um faz seu julgamento, né? Bom, eu acho que eu estou retendo demais para mim. Eu acho que eu posso dar mais nessa ocasião. Vai ter ocasiões que eu vou dar menos. Mas você realmente, assim, não ficar preso a essas regras, né, como era lá no Antigo Testamento, 10%. Mas eu vejo que tem épocas que eu posso dar muito mais de 10%. Tem épocas que vai apertar um pouco mais. Então, eu acho que tem a ver com a parte financeira também, né, bem diretamente falando. Muito bom, muito bom, muito bom, sim. Isso aí. Bem, eu quero agradecer a vocês por participarem aqui, né? Eu acho que a intenção é essa mesmo, né? E quando você falou aí do gráfico, eu lembro disso, assim, se eu estou aqui organizando esse estudo, eu estou aprendendo também, né? Para colocar em prática, estou aprendendo com os comentários, com todos, e também com a própria leitura da escritura. Então, agradeço a vocês aí pela participação, por cada comentário, por cada, né, pensamento aí. E eu acho que a ideia é isso, assim, a gente dividir e compartilhar, né? Eu acho que, assim, o que cada um vai fazer com o que foi compartilhado aqui, eu acho que aí fica com você, com cada um, né? Eu acho que essa é a ideia. A gente aprofundar nas escrituras, eu acho que não vejo nenhum problema, assim, né? Inclusive, sou muito grato, né? Você comentou do contexto da Igreja de Cristo, sou muito grato pelos irmãos lá. Mas, obviamente, isso precisa ser colocado em prática, isso precisa ser levado para a prática, para o desafio do dia a dia, né? Me ajuda muito a entender melhor a Escritura para saber como é que eu vou me colocar, né, na prática também. Bom, então é isso.
vamos terminar com uma oração. Acho que a gente pode fechar aqui. Agradeço. No próximo aí a gente faz outros, se os irmãos quiserem também. Bom? Diniz, você dirige aí para a gente a oração final, por favor? Antes, eu queria agradecer, né, que se dispôs aí a preparar para a gente. A gente é que agradece demais, foi excelente. Muito obrigada, viu? Obrigado, irmão. Obrigada, Almir. Muito Obrigado, bom Almir. vocês. Ter dividido um pouco do que o administrador, do que o patrão deu. Agora, diga uma coisa, aumenta a nossa responsabilidade. Amém, sem dúvida. Vamos orar, então. Pai, nós queremos agradecer mais uma vez por esse tempo e podermos separar para conhecer mais da sua palavra, entender mais os ensinamentos de Jesus. Agradecemos pelo tempo que o me dedicou para isso e para nos ajudar e ajudar a edificar a sua fé também. E que agora isso fique também em nós como um conhecimento que a gente vai colocar em prática para crescer na nossa fé e também ajudar outras pessoas ao nosso redor. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pelo seu Filho Jesus, e é no nome dele que nós agradecemos. Amém. Amém.